evidentemente, as circunstâncias em que eu vivi por conta da ditadura militar, de alguma forma, interferiram e moldaram a minha forma de ser. Você não passa 9 anos numa prisão assim, sem consequências. Tem consequências. Não é? Gramsci dizia que a prisão é como uma ampulheta. E você está ali embaixo e a areia está caindo em cima de você bem devagarzinho. Você não sente na hora que ela está caindo. Mas uma hora ela vai chegar até e vai lhe sufocar. A minha cela era 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquela branca entre as duas verdes. Durante muito tempo, eu anotei num calendário que eu mesmo fiz, da penitenciária, datas, acontecimentos, inclusive depois da minha fuga, eu anotei tudo isso. Então ela me levou para ver a minha cela, lá na Galeria F. E eu estava vendo a cela, estava olhando, está muito deteriorada, né? As condições das prisões no Brasil estão realmente pavorosas. E daqui a pouco eu olho para a parede e ela tinha feito uma ampliação desse calendário e tinha colado lá. Então quando eu olhei, a primeira impressão que eu tive, eu disse, como foi que você conseguiu copiar esse calendário, que fui eu que fiz. Quantas vezes subimos aquela rampa? Descemos. Era um aperto no peito. Nós sabíamos que a anistia não viria ampla, geral e restrita. A permanência de Theo era como assumir o assassinato dele na penitenciária. Eu fugi em 17 de agosto, dia 79. E houve uma pressão muito grande dos militares de extrema direita para que não fosse dada anistia para quem participou de ações na luta armada. A minha fuga foi uma coisa que provocou uma confusão muito grande. Muita gente achou ruim, muita gente se manifestou contrariamente, porque achavam que eu devia ter esperado a anistia para poder sair. Mas eu não tinha como esperar. E eu achei assim muito interessante fazer esse filme porque resgatou uma parte da minha história que eu próprio não conhecia muito bem. Depois refazer o caminho foi muito interessante, porque você vê os mesmos lugares, mas muito tempo depois. E o interessante é que alguns estão muito modificados e outros continuam exatamente do mesmo jeito que eram há 20, 37 anos atrás. Não, de jeito nenhum. Ele estava saindo do carro para atirar no meu companheiro Getúlio Cabral, que estava atravessando uma ponte em cima do dique de Tororó. Ele ia matar Getúlio, como mataram depois. Depois eles pegaram Getúlio, não somente Getúlio, eles pegaram 6 pessoas que conviveram comigo e mataram as 6, torturando, e depois botaram dentro de uma rural, na Vila Militar do Rio de Janeiro, e explodiram granadas dentro. Todos eles tinham convivido comigo. E fizeram isso no dia do meu aniversário, 29 de dezembro. Primeiro eu já tinha pedido liberdade condicional. Quando eu fui preso eu tinha 18 anos. Então eu tinha direito à liberdade condicional com menos tempo, com 1/3 da pena cumprida, porque os menores de 21 tinham esse direito. Eu não tinha nenhum antecedente criminal, nenhum. Né? Eu sempre fui um estudante bom. Tinha 7 propostas de emprego para mim, cartas de recomendação do cardeal da Bahia, de deputados, de vereadores, pessoas que tinham uma expressão na sociedade baiana. E apesar de tudo isso, enfim, tinha parecer favorável do psiquiatra da penitenciária
do chefe da segurança e do diretor da penitenciária que acompanhavam, né, meu comportamento carcerário para dizer se eu era um perturbador da ordem ou não, mas eu não era. Então eles disseram isso. Aí sim, aí começou a agitação na imprensa. O jornalista ia lá e perguntava, e não sei o quê, e perguntaram ao diretor da penitenciária, e perguntaram não sei quem. Foram perguntar ao juiz auditor, ele disse, eu não tenho como rejeitar o pedido de liberdade condicional do Teodomiro. Bom, devo estar saindo. Né? Se a pessoa diz isso, já está tudo pronto, o processo está finalizado. Aí passa uma semana, passa duas, passa três e nada. Eu digo, rapaz, está vendo algum problema. Quando terminou a quarta semana, aí ele proferiu a decisão dele rejeitando a minha liberdade condicional, dizendo que o fundamento da rejeição fosse, como ele não tinha nenhum outro, foi que ele não tinha condições de assumir a responsabilidade sozinho de me devolver ao convívio social. Então foi essa a justificativa dele. A proposta do PCB era, primeiro, romper com o pacifismo do Partido Comunista Brasileiro. Havia no movimento comunista internacional naquela época uma pressão muito grande do Partido Comunista da União Soviética para que os demais partidos comunistas que não estavam no bloco soviético, inclusive os países periféricos, não desenvolvessem formas de luta muito exacerbadas, porque tinha havido uma certa divisão do mundo entre a União Soviética e os Estados Unidos, e eles não queriam que essa divisão fosse perturbada. O PCBR denunciava essa política que se chamava na época reformista. Você não lutava mais pela revolução, mas por reformas que melhorassem um pouquinho as coisas para o trabalhador. E ao mesmo tempo pregava a luta armada para derrubar, no caso do Brasil, a ditadura, e em outros lugares para derrubar os governos que havia. No Brasil havia uma ditadura e o PCBR participou ativamente da luta armada contra a ditadura militar. Mas, como todos os demais partidos que escolheram a luta armada, o PCBR foi derrotado na época. A primeira coisa é o seguinte: os comunistas nunca tiveram força política no país para criar nada, quanto mais uma ditadura. Né? Absolutamente nada. A força do conservadorismo, naquela época católico, porque o movimento evangélico tinha crescido pouco, mas hoje em dia os católicos e os evangélicos criaram um bicho de sete cabeças com os comunistas. Hoje em dia, se você diz que é comunista, o cara começa a lhe olhar como se fosse assim, quase primo do Satanás. Quase. Falta pouca coisa para isso. A segunda coisa é a seguinte: nenhuma ditadura cria uma democracia. Nenhuma. A ditadura militar no Brasil, ela não queria que os seus governos acabassem. Né? Eu li um livro da Biblioteca do Exército uma vez, que tinha um pensamento interessantíssimo. Eles diziam assim: o movimento de 64, né, que eles não chamavam o movimento de 64, só vai se extinguir quando o seu ideário estiver dissolvido no inconsciente coletivo do povo brasileiro. Ou seja, quando a população, ou pelo menos a sua maioria expressiva, houvessem assumido os ideais do golpe de 64, é que eles poderiam pensar em transferir o governo para os civis. E, no entanto, eles transferiram porque o movimento popular cresceu e fez pressão porque houve a crise econômica, porque uma série de circunstâncias que forçaram os militares a voltar para os quartéis e permitir, ou tolerar, permitir é uma palavra inapropriada, mas tolerar que grupos políticos civis conservadores
assumisse um governo, porque quem assumiu foram os conservadores. Foi Tancredo Neves, foi Sarney, Antônio Carlos Magalhães, foi esse pessoal que assumiu. Né? Não foi nenhuma revolução, não foi nenhuma mudança qualitativa, nada disso. Né? Você teve uma Constituição que foi uma Constituição bastante interessante, ela foi uma Constituição boa, né? Porque consagrou os direitos individuais e isso vem muito do setor liberal de quem assumiu, Ulisses Guimarães, esse pessoal todo. Mas não houve nenhuma mudança de qualidade depois que a ditadura militar acabou e o governo civil assumiu. Houve efetivamente uma perda de memória por conta do tempo que se levou, porque você teve o governo de Sarney, governo de Collor, 2 de Fernando Henrique, 2 de Lula e o começo do governo Dilma, para só então a comissão começar a funcionar. Eu vi na Católica, lá no dia da sessão, muitos descendentes de vítimas da ditadura que estavam lá, alguns para denunciar, outros para pedir reparação, mas que já não tinham, nem tinham vivido, porque foi o pai ou a mãe que viveu de fato, enfrentou de fato a violência, nem tinha relatos pormenorizados, nada que pudesse substituir o depoimento de uma pessoa. E quando a Comissão Nacional da Verdade, depois do governo Dilma, porque na época do governo Lula não houve espaço para a Comissão da Verdade. Então eu mesmo dei depoimento aqui na Católica, no auditório da Católica, eu dei um depoimento longo sobre minha prisão, sobre as torturas, quem torturou, por que torturou. Então eu acho que durante muito tempo isso ficou represado. E o grande problema que isso provocou é o seguinte: quanto mais o tempo passa, menos a memória funciona e mais gente morre. Então o resgate da memória fica cada vez mais difícil. A resistência a essa tendência à destruição que a prisão provoca nas pessoas, tem gente que ficou esquizofrênico na prisão. Outros desenvolveram depressão. Não é fácil você enfrentar a prisão. Não é fácil. Não é uma coisa assim que você faça sem sacrifício, sem sofrimento. E essa resistência diária e tão longa me deixou uma pessoa assim, mais capaz de enfrentar a adversidade. Porque você tem que estar dando resposta para problemas sérios e graves toda hora e tem que resistir à tendência de se acomodar. Eu nunca me acomodei, eu nunca me arrependi, eu nunca, entendeu? Sempre estive e ainda estou. Aí, brigando. Ou de outro jeito agora, né? Mas estou brigando, estou aí. Estou nas manifestações, todas, eu vou para todas. Quando houve os 50 anos da ditadura militar, eu fiz palestra em tudo que foi campo aqui em Recife para falar sobre a ditadura militar. Então, eu continuo dando uma contribuição para, vamos dizer assim, correr atrás dos meus objetivos políticos. Não é, como eu estou dizendo, a mesma forma de luta. Não poderia ser, inclusive, porque a situação hoje é bastante diferente. Mas é uma continuação, entendeu?